Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Thiago Alcântara, analista de marketing aqui da Nelway, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em todo lugar no ecossistema de empreendedorismo, quando a gente fala de grandes empresas ou startups, que é a tal da cultura de inovação. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o meu amigo Rafael Lessa, que é nosso vice-presidente de engenharia da Nelway, e um baita craque no assunto. Lessa, obrigado por estar mais uma vez aqui no canal. Eu que agradeço, Thiago. Esse tema de inovação é um tema que eu adoro falar, né? Justamente porque a gente está aí no meio de tecnologia e se a gente não inova, a gente acaba perdendo diferencial competitivo, né? Junto com as empresas, né? E dentro desse ecossistema de inovação, né? Ele está sempre se reinventando, né? Então, o uso de tecnologia para a gente resolver problemas reais, ao qual a gente inova para resolver esses problemas usando a tecnologia, é um tema que eu adoro falar e já venho falando há bastante tempo aí dentro do ecossistema. Bacana. Nesse papo, eu acho que é bem legal a gente comentar sobre esse assunto e tirar um pouco do abstrato, né? Muito se fala sobre alguns termos ali mais comuns, e é muito comum a gente ouvir falar sobre cultura de inovação, Lessa. Mas pensando que o nosso público não necessariamente é especialista, pode falar um pouquinho sobre o que é cultura organizacional, o que significa cultura nesse ambiente? Boa. A cultura, sempre na minha visão, a cultura organizacional, ela é uma base para a gente conseguir fazer qualquer tipo de movimento dentro da empresa, né? Então, uma boa cultura organizacional, ela incentiva e apoia a inovação, né? Então, se a gente pensar o que é essa cultura, ela sempre é um elemento que vai definir o comportamento das pessoas, né, dos nossos colaboradores que estão ali, e as suas ações no decorrer do tempo. Então, a cultura, ela sempre vai ser um jeito que a instituição coloca, né, e molda o modelo de pensar e agir das pessoas. E quando a gente pensa numa cultura mais aberta e mais inovativa, né, a gente tem que dar liberdade para as pessoas, para que as pessoas possam realmente ter a sua criatividade explorada nessa cultura e dar essa liberdade, que a gente fala muito na Nelway, de autonomia com responsabilidade, né? Tirar uma visão de comando e controle de uma cultura muito mais da indústria, que foi instituída, e uma cultura, sim, que volta muito mais para as pessoas e tem esse ambiente, essa liberdade que a gente fala que é o pensamento criativo, né? Se a gente não focar, né, realmente na cultura organizacional da empresa, a gente acaba não tendo uma inovação tão fluida no dia a dia ou que ela possa realmente, que as pessoas possam inovar no seu dia a dia, né? Essa inovação acaba sendo muito mais top-down e não uma inovação ali que venha realmente das pessoas, né? Então, quando a gente foca em cultura organizacional e foca uma cultura organizacional que também prioriza a inovação, isso facilita realmente no dia a dia que as inovações elas percorram todos os times, todas as esferas da empresa e principalmente, né, um trabalho realmente colaborativo das pessoas. Você acha que esse é um ponto até de formação do profissional, Lessa? Porque a gente vê no mercado várias empresas que são benchmarks aí nesse sentido, e muita gente busca profissionais, às vezes, dessas empresas para implementar essa cultura, enfim, para trazer um pouco dessa cultura para o seu negócio. Sim, quando a gente fala em cultura inovativa, né, cultura de inovação, tem muitas pessoas que já conseguem implementar essa cultura dentro das organizações, né? Tem um modelo que consegue levar para as outras empresas. Eu gosto de pensar muito que a gente nunca tem uma bala de prata, né? Então, uma cultura, ela sempre é voltada em três pilares, focadas em três pilares, né? São as pessoas que ali compõem essa cultura, o que a gente tem dos produtos também que são construídos, que baseiam essa cultura, e os nossos processos e métodos, né? Então, a cultura ela tem que moldar sempre esses três pilares. Porque não adianta eu implantar uma cultura totalmente aberta, inovativa, se de repente aquelas pessoas que estão ali dentro da organização, elas não têm esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade. Ou se o produto não me deixa, né? A gente tem cenários que a gente trabalha com produtos que são, por exemplo, altamente regulados, ao qual eu não consigo necessariamente ter inovações tão disruptivas sem que passe por uma regulamentação. Ou os meus processos e métodos não permitem que eu tenha uma cultura também de inovação. Então é importante sempre quando a gente pensar, quando a gente vai implantar uma cultura organizacional que fomenta a inovação, é olhar para esses três pilares, né? Pessoas, produtos
e métodos e processos. Bacana, tem até algumas metodologias bem famosas aí no mercado, né, a respeito disso. Eu queria que você comentasse dois termos que são muito associados quando a gente fala de inovação, a questão de inovação aberta e o tal do intraempreendedorismo. Pode explicar um pouquinho o que são eles e como a gente adota eles aqui na Neoway? Bom, a gente, hoje na ANEL, a gente vem focando, né, muito uma visão de empreendedorismo, vou começar primeiro com esse tema, que é a gente fomentar que os nossos profissionais se sintam donos realmente das ideias ao qual eles estão implantando, né? Uma das iniciativas que a gente faz, por exemplo, na ANEL, é um hackathon, que a gente coloca as pessoas, né? As pessoas podem submeter suas ideias para serem criadas, e a partir dessas ideias eles apresentam para uma banca, né? Que são os executivos da empresa, e essa banca ela pode ali votar, né? Qual que é a ideia ali tanto mais inovadora, que está mais próxima de ser concluída, que tem um market fit voltado ao mercado, e daí essas pessoas depois elas podem construir esse produto que participaram do hackathon, né? Sentindo donos mesmo, né? Então eles se sentem parte como um intraempreendedorismo, eles são donos daquela ideia, né? O Google também faz muito isso, né? Ele tem essa visão de que as pessoas podem construir seus produtos dentro do tempo que eles estão atuando e eles se sentem dono. Quanto mais a gente fomenta esse sentimento de dono, a gente traz mais ownership para as pessoas sobre aquela ideia, né? Elas fomentam que elas construam com qualidade, que elas tentem que aquela ideia realmente funcione, porque tu como dono, né, da tua iniciativa, tu não quer que aquela ideia não funcione, tu não quer que aquela ideia morra, né? Então a gente sai de um ambiente que o profissional ele é um colaborador, ao qual ele está ali para cumprir o horário de trabalho dele, para um ambiente que, opa, essa ideia é minha, eu quero botar ela no ar, né, eu vou fazer ela funcionar. Então, o empreendedorismo ele foca muito nesse ambiente, nesse contexto de dar liberdade para as pessoas e elas se sentirem donas das suas ideias. É claro que tu tem que também ter incentivos, né, que fomente que as pessoas possam trabalhar nas suas ideias, né, e ter um incentivo voltado a isso. Já quando a gente pensa em Open Innovation, né, ou inovação aberta, é uma mudança que a gente pensa na forma de desenvolver as nossas soluções mesmo, né? Então, em vez de eu fazer tudo dentro de casa, né, onde eu inovo somente dentro da minha organização, eu pego isso e trago para a comunidade, para que a comunidade possa contribuir dentro do meu processo inovativo, desde complemento de soluções ou até com ideia de trazer ideias para o meu core business também, né? Então, eu consigo abrir isso para dentro de um ecossistema e abrir para que as pessoas possam realmente compartilhar sua propriedade intelectual para dentro desses produtos que a gente quer criar dentro do Open Innovation, né? As duas têm muito benefício, né? O fomentar o empreendedorismo ou fomentar o Open Innovation. As duas trazem coisas, contextos diferentes, né? Mas eu acho que o principal benefício do Open Innovation é a gente transformar as startups, né, que poderia ser um concorrente, por exemplo, outras empresas que poderiam ser um concorrente, e aliados ao nosso negócio e lançar realmente uma inovação disruptiva ao mercado numa forma de colaboração e não mais como concorrência, e sim uma forma de parceria. E o empreendedorismo é a gente tornar que os nossos colaboradores realmente o benefício de ter um sentimento de propriedade dele e de ele como dono daquele desafio ou daquela iniciativa. E não necessariamente uma exclui a outra, né, Lessa? Em alguns projetos Não. você pode lidar com os dois ao mesmo tempo, né? Vou dar um exemplo aqui, Thiago, né? Como a gente na NEL trabalha isso, né? Então, um que eu dei do empreendedorismo, que é o Hackathon, né? Que a gente focou muito no empreendedorismo, mas também na Open Innovation, a gente está com o projeto do Sex One, que isso visa uma inovação aberta também, que a gente trazer várias empresas para compor um ecossistema de analytics e dados que foca muito nisso de ter parceiros, né, e não concorrentes. A gente traz os parceiros para dentro do ecossistema de dados e analytics e podem criar ofertas disruptivas, produtos disruptivos dentro desse conceito de a gente ter um ecossistema mesmo, né? Bom, acho que um ponto que eu queria que você comentasse também, Lessa, é onde tudo isso se conecta com com as tais das metodologias ágeis.
uma coisa é necessariamente conectada com a outra, ou é uma evolução? Onde é que a gente conecta essas metodologias? Então, eu vejo que o ágil, né, a cultura ágil, ela vem muito para contribuir à inovação. Por quê? O que a cultura ágil a gente tem em mente, né? Que a gente tem que testar rápido, validar rápido, entregar um valor mais rápido para o cliente. Quando a gente pensa em inovação, e essa inovação sendo disruptiva ou não, né? Mas eu tenho que pensar que como eu tenho maior agilidade para testar isso com o meu cliente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, tanto no processo inovativo, né, que na NEL a gente usa muito o conceito de design thinking, service design, por exemplo, esse processo de cultura ágil está dentro, realmente incorporando todo o ecossistema de inovação. Porque quando eu vou criar um MVP, por exemplo, eu já tenho que pensar nesse MVP, que é uma entrega de valor, que esse MVP, como que eu vou medir esse MVP, né? Qual que são os meus critérios de sucesso e como que eu faço para esse MVP também chegar na mão do meu cliente de uma forma mais ágil, para que eu teste, valide, veja se tem, por exemplo, fit cultural ou não, tem a fit de mercado com esse meu cliente, se atende à necessidade dele, e ou se eu vou pivotar ou vou continuar construindo esse produto. Eu não vejo como eu tenho uma cultura de inovação sem que eu tenha uma cultura ágil atrelada, né, por trás ali, que a gente consiga realmente ter esse mindset mesmo, tá? Então, as coisas estão altamente conectadas. Quando a gente pensa em inovação, a gente é ágil nessa inovação e eu tenho que pensar realmente em entregar valor ao meu cliente, né? Até que nesse ponto é interessante, né, quando a gente pensa, né, e por que ágil, né, ou por que inovação, que é o porquê que muitas startups acabam, as razões que as startups acabam falhando, por exemplo, dentro desse processo, né? E um dos principais motivos que acaba acontecendo isso é o não market need, né? Ou seja, eu não consigo atender uma necessidade, eu não tenho uma necessidade real de mercado. E isso passa pelo processo de agilidade, ou seja, de eu entender a necessidade do meu cliente, de eu conseguir testar rápido se essa necessidade realmente vai ter um valor daquele produto que eu estou entregando, para daí sim eu continuar a evolução desse meu produto, né, sair de um MVP e realmente ser um produto escalável, por exemplo. Né? Outros pontos, quando a gente olha também razões que se a gente pensar as inovações, startups acabam falhando, também é o preço que é colocado no mercado. Então, isso faz parte da agilidade, eu testar, por exemplo, o meu GTM, né, meu go-to-market, ou seja, o meu ticket médio também. Então, eu testar isso com o meu cliente, validar com ele, por exemplo, o preço que ele vai comprar, faz parte de um processo ágil, para que eu não lance um produto e, de repente, ninguém compra porque está achando muito caro para resolver aquele problema. Né? Então, pensem sempre os dois. Né? Os dois estão atrelados. A cultura de inovação já te traz agilidade, ela já puxa a cultura realmente de agilidade ali junto, para que a gente consiga entregar mais valor ao cliente. É bacana que, pelo que você falou, a gente quebra uma série de paradigmas, né, com essas metodologias e com essa visão estratégica, né? Essa própria visão de que você não, a empresa não está sozinha ali contra o mundo, né, de se conectar com vários outros negócios, a questão de comando e controle, que é o tipo de gestão de empresa que era feito bem antigamente. E um ponto que você mencionou que eu acho muito interessante é assim, esse foco e essa importância que esse tipo de metodologia e estratégia dá para as pessoas. Qual que é o desafio também de você quebrar esse paradigma, às vezes, no próprio time, Lessa, no dia a dia? Acho que esse vai um papel muito da liderança, Thiago. A liderança que foca em inovação, né, ela tem que ter um desapego sobre aquela propriedade, né? Então não é uma coisa tua, né? A visão do comando e controle é uma quebra de paradigma que vem instituído desde a Revolução Industrial. Então na indústria veio muito esse paradigma de comando e controle. E quando a gente quer um processo de inovação, a gente muitas vezes inverte isso e a gente dá autonomia e dá responsabilidade para as pessoas nesse processo. E eu falo muito aqui, né, junto com as pessoas aqui, esse processo do desapego, que é, opa, eu não preciso estar em tudo, eu tenho que dar liberdade para as pessoas podem errar no processo de inovação delas, né? Não adianta eu achar que a gente vai acertar a primeira vez numa inovação, ou seja, eu vou criar um produto já inovativo, disruptivo na primeira tentativa. Isso eu digo que é sorte e não necessariamente é o processo de inovação, né? Nenhuma empresa dificilmente acerta de primeira, justamente porque a gente precisa testar. E testar
é testar, 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 testar várias vezes, ou iterar várias vezes, para que eu consiga realmente entregar um valor para o meu cliente. Mas é uma quebra de mindset, né? Então, se a gente for pensar, a gente não é tão, na nossa formação, a gente não é tão incentivado a pensar em criatividade e inovação. Na realidade, a gente é poldado durante vários momentos que eu não posso pensar diferente, eu não posso ter um processo criativo diferente, né? Quando a gente vai, por exemplo, para uma sala de aula, a gente aprende, por exemplo, a fazer conta daquele mesmo jeito, né, que é um processo, né? E se eu pensar de uma forma diferente, é falado, né? Não, você tem que fazer aqui com a casinha e tudo mais. Então, essa forma, essa quebra de mindset, a gente tem que estar trabalhando no dia a dia, tem que estar conversando com as pessoas, tem que trazer um ambiente também de segurança psicológica voltado para que as pessoas entendam que elas estão ali, elas têm a liberdade, elas podem testar, e se der errado, ok, vamos fazer o nosso pós-mortem aqui, vamos entender porque erramos, para a gente poder, na realidade, melhorar para o próximo e não ser alguma questão ali de cobrança ou avaliação de performance da pessoa, porque necessariamente aquela inovação não deu certo. Né? E principalmente também um outro ponto que é fomentar a colaboração e diversidade. Porque quanto mais diverso a gente é, mais colaborativo a gente é. Aquela ideia que nasceu, às vezes, por uma ideia de uma pessoa, ela se transforma no coletivo e com certeza ela vira muito mais rica, né, com ideias ali que muito mais que agregam isso para a gente poder evoluir numa entrega de um MVP para o cliente, por exemplo. Bom, um assunto que a gente comentou um pouco ali, e eu queria que você falasse mais, Lessa, é essa questão do próprio hackathon. Né? A gente tem esse tipo de ação e várias outras para tentar manter ali a chama da inovação ativa. O que você me diz a respeito? Como manter o time engajado sempre para inovar? Boa, Thiago. Dentro do nosso processo, né, a gente já tem um fluxo de inovação muito fluido, né, que surge dentro dos times, né, os times discutem, colaboram, mas os times estão focados em pilares de solução, né, que a gente atende ao mercado, né, por exemplo, compliance, sales e marketing, assim por diante, que a gente tem aqui dentro, né. E a gente traz o hackathon justamente para a gente tentar trazer mais inovação disruptiva dentro desse processo, porque a gente tem várias ideias, né, quando a gente pensa em dados e analytics, né? Só que muitas vezes ou não tá, pode não estar tá atrelado a um pilar que hoje a gente atua dentro da empresa, ou pode ser que essa ideia, né, eu quero testar ela, né, e quero fomentar ela. E aí o hackathon ele vem, a gente faz uma vez por ano, e as pessoas podem trazer suas ideias, né, sobre qualquer assunto ali voltado a dados e analytics, e elas podem aplicar essa ideia. Então o hackathon ele fomenta muito o empreendedorismo, né, como eu tinha comentado. E nesse processo do hackathon, a gente vê que ainda as pessoas, das ideias que conseguiram ser evoluídas, a gente traz o programa 80-20, onde as pessoas podem focar 20% do seu tempo para evoluir essa ideia que nasceu dentro do hackathon e no dia a dia realmente continuar esse processo inovativo, criar os seus MVPs, testar no mercado, testar com o cliente. Se a gente vai vendo que isso tem fit com o mercado e isso realmente é uma dor, o nosso colaborador ele vai focar realmente 100% do seu tempo, então, para poder tocar essa iniciativa, né, uma vez que a gente entendeu o market fit e realmente é uma iniciativa que deve ser tocada, né, e a gente pode criar um novo produto ou uma nova vertical dentro da Nelway. Eu gosto muito do hackathon, né? A gente faz em 2 dias aqui na empresa, né? O primeiro dia as pessoas estão muito focadas aí de fomentar, construir o processo criativo. No segundo dia eles já tentam botar a mão na massa realmente para poder criar algo para ser demonstrado, né? Às vezes esse algo é um teste de fumaça, é um MVP, a validação com o mercado, falam com o cliente. Então esses 2 dias é de muita imersão, justamente para que eles tentam cada vez mais ter clareza se esse produto faz sentido, né? Essa inovação faz sentido ou não faz sentido dentro da empresa, né? Então, dentro de dados e analytics, e é uma questão que a gente entende que é uma dor realmente dos nossos clientes. Vale muito a pena focar em empreendedorismo e em hackathons, por exemplo, porque realmente os nossos colaboradores sentem a liberdade de experimentar, sentem a liberdade de dar as suas ideias, se sentem donos, né? Como eu comentei do empreendedorismo, a importância do ownership, a pessoa se sentir dona daquela inovação. Lessa, um ponto que eu acho que é muito importante da gente comentar, e não consigo deixar você ir embora antes de falar sobre como é que a gente equilibra
pessoas, cultura, inovação, eficiência, que é super importante no mercado mega concorrido de inovação. Como lidar com todos esses elementos na visão do líder? Bom, eu acho que tem alguns pontos, né, Tiago, quando a gente pode pensar em equilibrar inovação, cultura, processos, né, eficiência operacional, por exemplo, né, que é hoje em dia é uma questão que está muito em alta, né. Eu gosto de dizer que muita gente tem que trabalhar no mindset das pessoas, né, e no ownership, né. Então, aquela ideia realmente, a gente foca muito aqui na autonomia com responsabilidade. Mas eu também entendo que a gente tem que ter um ambiente que permite isso e permite esse equilíbrio, né? Então, a gente tem alguns valores aqui, eu acho bem importante que a empresa tenha seus valores culturais bem fortes, né? E que as pessoas saibam realmente desses valores. Então, aqui na ANEL, a gente foca muito no protagonismo, na colaboração, na ousadia, né? Isso faz parte do dia a dia do fomento dos nossos valores de cultura. O respeito à diversidade também é um fator muito importante que a gente tem. Como eu falei, quanto mais diverso a gente melhor é para o processo criativo e inovativo. A gente tem também um ambiente flexível, né, que seja um ambiente de criação livre, né, então que as pessoas podem ter flexibilidade e também ter um ambiente onde eles podem criar. Eu gosto de dizer, né, tem pessoas que funcionam 5 horas da manhã, né, porque gostam de acordar cedo, tem pessoas que gostam de trabalhar à noite. Por exemplo, meu processo criativo é muito focado à noite. Eu gosto de, muitas vezes, antes de dormir, eu deito na cama e começo a pensar. Esse é o meu momento de freedom, né, creative freedom que eu tenho. Porque no dia a dia, às vezes, eu estou tão conversando com as pessoas, estou resolvendo outros problemas, que à noite é o meu tempo. Eu gosto de tirar esse tempo, que é onde eu consigo exercitar minha criatividade. Um outro ponto, né, a colaboração e o compartilhamento. Um exemplo que a gente tem aqui, todo o nosso código hoje, por exemplo, ele é um código aberto. Todo desenvolvedor pode ver o código de outro desenvolvedor, mesmo não sendo do mesmo time. Para a gente criar qualquer coisa, a gente tem um documento colaborativo que as pessoas podem interagir. E é totalmente aberto, qualquer um pode ir lá, entrar no documento, botar sua ideia, colaborar. Então, ter esse ambiente colaborativo e de compartilhamento é super importante. Fora isso, né, quando a gente pensa, também uma atmosfera que seja relaxada, né, aquele questão que eu comentei, né, não adianta eu ter um comando e controle onde eu estou o tempo todo cobrando das pessoas, sendo que eu sei que o processo ideativo eu tenho que dar a oportunidade das pessoas errarem dentro desse processo, né? Então, esse ambiente relaxado, uma atmosfera muito relaxada é importante também para gerar criatividade, gerar inovação. Mas fora isso, né, eu tenho que ter também o compromisso das pessoas, as pessoas estão aqui comprometidas com as suas entregas, estão comprometidas com a inovação que elas estão propondo, que elas acreditam que aquilo vai entregar um resultado, né? Então a gente tem que ter esse comprometimento das pessoas e sempre orientado a entregar um valor para o cliente, né? Não posso ter alguma coisa que eu estou fazendo que não faz sentido para o meu cliente, né? Então esses nossos valores de cultura, eles ajudam a gente a equilibrar isso no dia a dia. Fora isso, né, eu também tenho que pensar que todos os nossos times, eles têm informações, eu falo que é o painel de instrumento do time, para eles saberem que estão voando no caminho correto. Então não adianta o time não ter clareza do seu painel de instrumento, porque eles não sabem para onde estão voando, né? Uma brincadeira que eu faço aqui com o time é que a gente é um avião e todo mundo é o piloto desse avião. Se eu estou pilotando, qualquer um que está pilotando esse avião tem que ter o painel de instrumento para saber se ele está indo para o caminho correto, que vai para métricas, né? Então, esse caminho de a gente ter métricas ou sobre o fluxo ou sobre o produto, critérios de sucesso, ajuda a gente a fomentar também muito esse equilíbrio entre processo, cultura e inovação. Boa, Alessa. E você já comentou aqui que não tem uma bala de prata, enfim, todas essas metodologias e essas estratégias acabam sendo adaptadas de empresa para empresa. Mas tem alguém procurando a respeito de cultura de inovação e quer se aprofundar um pouco mais? Tem alguma indicação, Lessa? Tem alguns livros que eu acho bem interessante que focam muito em inovação, né? Quando eu penso em inovação, né, acho que um livro que eu acho bem interessante, uma história bem interessante, que é
dentro da tua cultura, né, também ter o cliente, né, no centro da tua cultura, né? Então, uma literatura que eu acho interessante é o Zappos Experience, que traz muito esse viés, né, de o cliente no centro da tua empresa, né, realmente pensando que o cliente faz parte. Então, acho muito interessante e relacionado a isso. Tem outras literaturas que eu também acho bem interessante, por exemplo, o Lean Startup, né, que é um livro bem famoso, né, que traz uma visão inicial sobre essa visão ideativa, né? Tem o 101 Design Methods, que quem quer focar um pouquinho mais aí no contexto do design, né, que ajuda dentro desse processo inovativo também, é uma outra literatura bem interessante para quem quer buscar e pensar nesse processo ideativo. Bacana que tem vários clássicos aí para você procurar. A gente vai colocar a descrição na descrição do vídeo também para você ir atrás. E acho que é bacana que tem muito conhecimento aberto também disponível, né, Lessa? Queria te agradecer mais uma vez por esse papo. Dizer que acho que cultura é um papo super interessante. A gente pode ir alongar aí para uma série até, porque tem muita coisa bacana para falar, muito exemplo interessante para a gente avaliar. E Lessa, quer deixar algum comentário final? Claro, Thiago. Eu acho que cada tema que a gente falou aqui pode primeiro virar uma talk, né? MVP, Design Thinking, dá para a gente pensar em vários papos aí, né? Mas primeiro eu queria dizer para as pessoas, né? Foquem na cultura. A cultura ela vai gerar inovação no dia a dia, né? Então tem muitas empresas que acabam, eu tenho que inovar, mas não foca na cultura, que é que a gente falou bastante aqui hoje, né? Então foquem na cultura. Sempre pensem no processo inovativo, que queira ser o líder e não ser a empresa que vai seguir quem está ditando a inovação, né? Então, a gente tem esse pensamento na Nelway, né? A gente quer ser o líder, e a gente é líder, e a gente vai ser sempre líder porque a gente foca nisso para ser realmente uma empresa que está trazendo inovação ao mercado de dados analíticos. Então, pensando nisso, na cultura e com o pensamento de ser líder, vamos pensar grande, né? Que eu posso, sim, transformar o mercado de dados, por exemplo, no nosso caso, dados analíticos, a gente pensar grande, a gente gera inovação e gera criatividade, né? Então, a gente nunca pense em que eu quero seguir outra empresa que está liderando realmente o mercado no processo inovativo. E pense em Open Innovation e empreendedorismo, as duas coisas se complementam, elas não são controversas, né? Eu não preciso abandonar uma ou outra, foquem nas duas, né? A gente falou do Open Innovation, pessoal, tem mercado para todo mundo. Quanto mais a gente conseguir se ajudar, facilita. A gente traz inovação para o Brasil, a gente cresce a economia do Brasil e aí a gente consegue realmente ter inovações bem disruptivas. Boa, Lessa. E você que está acompanhando aí, por favor, ajude a espalhar a palavra. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários para a gente produzir mais alguns vídeos, trocar ideia. Procura o Lessa ali também. Você tem um perfil no LinkedIn ali, né, Lessa? Comenta já publica alguns conteúdos sobre o assunto. E se inscreve no canal para dar essa moral para a gente também. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.